Tá? Ele é membro da igreja de Comendador Soares. Tá? Seja bem-vindo, Gilmar. Peço que os irmãos possam estar em espírito de oração para juntos ouvirmos a voz de Deus nessa manhã. Pode ser? Eu prefiro sempre ficar mais próximo, porque eu sou pequeno e a igreja é grande. Penso que assim a gente pode se comunicar melhor, pelo menos visualmente. Se fosse há, quem sabe, 20 anos atrás, não seria necessária uma apresentação pessoal, porque eu fui membro desta igreja e me batizei aqui há 30 anos e tive aqui o privilégio de fazer coisas bem interessantes, né, Cláudio, Patrícia e alguns outros. Nós vivemos bons momentos num projeto chamado Supermissão. Nós tivemos o privilégio de alcançar o 3º lugar a nível de Rio de Janeiro em coleta de latinhas. Não é pouca coisa não. E por esse 3º lugar, nós conquistamos o direito de ganhar um bebedouro, que foi nas nossas mãos um trunfo maravilhoso para programarmos uma outra supermissão, uma outra grande arrecadação de latinhas, uma arrecadação de 9 toneladas de quilos de alimentos e com um oferecimento de 12 bicicletas para as pessoas pobres e com uma cascata de fogos na prefeitura, que quem assistiu não esquece mais, é verdade ou não é? Quantos aqui que estão aqui vivendo esse momento aqui? São poucos, a igreja renovou-se bastante, mas importante é que, pela graça de Deus, nós estamos aqui nesta manhã para tentar compartilhar, tentar ajudá-los de alguma forma com uma boa palavra do Senhor. O título da mensagem desta semana é uma pergunta, e esta pergunta é: quem sou eu? Esta é a pergunta que você, que eu devemos fazer nesta manhã. Precisamos saber quem somos nós. E eu fiquei pensando esses dias, o que eu posso fazer para que a mensagem que eu vou transmitir não seja apenas mais uma mensagem que se perca alguns minutos pós-sermão. O pregador tem esse grande desafio de comunicar uma mensagem que fique impresso na alma e não se dissipe no espaço. E aí eu me lembrei de algo que Jesus fazia muito enquanto pregava. Jesus era muito didático e muito ilustrativo, e eu percebi que Jesus sempre dizia assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear no campo. E por que ele fazia assim? Porque ele sabia que as coisas que ele estava apresentando ilustravam bem o dia a dia das pessoas. Era algo que era muito familiar às pessoas, de forma que todas as vezes que elas se deparavam com aquela cena que havia sido citada na ilustração, elas também o quê? Lembravam da mensagem que Jesus estava transmitindo. Mas hoje não faz muito sentido eu falar do campo, vocês não são agricultores. Não faz muito sentido usar as mesmas ilustrações do passado, porque não são familiares a mim e a você. E aí Deus me deu uma boa ideia. O que eu usaria nesta manhã para ilustrar esta mensagem, que é tão comum a todos nós? Tem um celular aí? Você tem um celular aí? Levanta seu celular aí. É familiar para você? Para todo mundo, né? E aí eu pensei, o celular é um bom objeto para ilustrar esta mensagem. Então eu vou usar as palavras que a Bíblia utiliza com esta ilustração atual. O reino dos céus é semelhante a um homem ou uma mulher que, pegando o seu celular, fez uma selfie.
Só que ao fazer uma selfie, ele percebe que ele não gostou muito do que a foto estava apresentando. Ele discorda da foto, dizendo, não, eu não sou assim. E aí ele então pega o celular e faz o quê? A segunda selfie. E aí ele percebe que ele também, ela não é aquilo, ele não concorda. E este gesto se repete por praticamente 4 vezes. E em todas as 4 vezes a foto reproduz de forma exata aquilo que ela havia produzido na primeira foto. Mas por que isso? Porque a foto, Manel, a foto mente? Eu me lembro quando estava no estúdio com o Manel e ele me falava de uma cliente que reclamava da foto. E ele, não sei se ele se lembra, mas ele disse isso: olha, a foto não mente. A foto é fiel, ela reproduz aquilo que ela focaliza. Então a mensagem desta manhã tem um pouco a ver com isso. Jesus tem uma avaliação a respeito de nós, só que muitas das vezes, ou quase sempre, na nossa avaliação a respeito de nós, não se identifica, não se compatibiliza com a avaliação que Jesus faz a nosso respeito. E o nosso grande desafio nesta manhã é exatamente este: conseguirmos nos enxergarmos como Deus nos vê. Porque Deus não mente, Deus é fiel. A reprodução da nossa imagem moral. A selfie de Deus nesta manhã não é para mostrar o nosso aspecto físico, mas é para reproduzir e dizer quem nós somos, como nós estamos moralmente falando. E aí persiste a pergunta: quem sou eu? Espiritualmente falando, como eu estou? Estou da forma como Deus gostaria que eu estivesse? Ou estou eu enganado a meu próprio respeito? Muito bem, vamos trabalhar neste momento com algo que é muito comum. Vamos falar de coisas que são contrastantes, que são diferentes. E assim a gente vai introduzir a mensagem. Lembra você de alguma coisa que é completamente oposta a outra? São muitas coisas. Lembra de alguma? Água e fogo. Tem mais? Fala mais alto. A água e o óleo. O frio, o alto. São muitas coisas contrastantes. O conservador e o liberal. Existem na igreja essas duas classes de pessoas? O que vocês acham? Existe o conservador e o liberal. O fariseu e o publicano. Não são bem opostos, o fariseu e o publicano, eu estou chamando eles de fariseu, dizendo que eles são opostos. A justiça e a misericórdia. Um outro contraste que vai nos ajudar bem a transmitir o que eu quero transmitir é o contraste do achado e do perdido. Não há nada mais comum do que isso aqui nesta manhã. Porque eu acho que é bem difícil que alguém nunca tenha perdido nada, até mesmo as crianças. Você já perdeu alguma coisa? O quê? Que te trouxe grande prejuízo? Eu já perdi dinheiro, foi tão ruim. Você já perdeu a chave do carro? A chave de casa? Já perdeu? O que você não perdeu? A chave da minha casa. A chave da casa? Isso causa um problema, né? O marido acusa a mulher acusa o marido, isso causa um problema grande. Mas como são as emoções de quem acha e como é a emoção de quem perde? É bem oposta, não é? Perder é muito ruim. Mas se perder é ruim, então
tão proporcional é achar. A sensação de você achar algo que havia sido perdido é como se você estivesse ganhando de novo aquilo. E a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre achados e perdidos? Vamos ver o que a Bíblia fala? Não precisa abrir, mas Lucas 19:10 diz que Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Vamos abrir Lucas 15. Penso que a maior e melhor exposição de achado e perdido está nesse capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas fala de 3 classes de pessoas perdidas. Uma delas é um animal, a ilustração, a figura do animal, da ovelha perdida. A segunda figura utilizada por Jesus é a figura da moeda. E a terceira figura utilizada por Jesus para falar dos perdidos é a figura do homem, do jovem, do filho perdido. Há algumas diferenças, entre essas classes. A moeda, embora tenha valor, não sabe que está perdida e precisa de alguém que a encontre, porque ela é importante. E onde é mesmo que a moeda se perde? Onde é que a moeda se perde? Que local? Dentro de casa. E a ovelha se perde onde? No campo. Diferente da moeda, a ovelha sabe que está perdida, embora não saiba o caminho de volta. Semelhante à moeda, também precisa que alguém a encontre. Mas a terceira história, que não é uma história verdadeira, é de uma pessoa que se perde. Esta parábola, a terceira parábola, na tua Bíblia tem um título aí? Parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Se você tivesse de dar um outro nome a esta parábola, que título você daria? Eu daria outro título. Porque eu penso que esta terceira história não está escrita ali apenas para falar de um perdido, mas de 2 perdidos. Portanto, eu diria que esta parábola seria a parábola dos filhos perdidos. E nós vamos analisar algumas questões, vamos mostrar que a condição do filho que não saiu de casa não era muito boa, como parecia. Mas vamos, antes de tratarmos desta terceira história, vamos fazer alguns questionamentos, algumas indagações importantes. E para isso eu gostaria de conduzi-lo ao capítulo 9 de Mateus. O capítulo 9 de Mateus retrata de forma muito mais minuciosa e detalhada a circunstância, o contexto em que Jesus estava para pronunciar, para contar essas 3 histórias. Capítulo 9 de Mateus. Vamos fazer algumas perguntas aqui importantes. Primeira pergunta: onde estava Jesus antes de contar esta história? Com quem Jesus havia se encontrado? Porque o encontro que ele teve com uma pessoa motivou ele, no dia seguinte, penso eu, a contar essa história. A quem Jesus estava dirigindo estas parábolas? A quem? E por quê? Por que foi necessário Jesus contar essas histórias? Que acontecimento que estava acontecendo para justificar Jesus contar essas 3 histórias?
Então vamos ler o capítulo 9, versículo 9, que diz assim: partindo Jesus dali, o que ele viu? Um homem. Quem era este homem, segundo o texto? Deus. Mateus, Levi Mateus, um dos apóstolos, que aqui ainda não era um apóstolo. E onde ele estava? Sentado na coletoria, e disse-lhe, Jesus disse, segue-me. E o que ele fez? Levantou e seguiu. Eu acho que aqui está um ponto bem interessante para nós, como membros da igreja, com a missão que temos. Quantas vezes durante o dia, durante a semana, nós nos deparamos com pessoas que nós nunca vimos em vários lugares. E às vezes não temos a sensibilidade para perceber que aquela pessoa pode ser alguém que Deus está colocando no nosso caminho para nós comunicarmos o amor de Deus. Mateus estava lá isolado, ser um coletor de impostos era muito ruim socialmente falando, porque ele era considerado um traidor da nação, os judeus não gostavam dele, porque ele também era judeu. Provavelmente Mateus era um homem que a sociedade judia não gostava. Por isso ele não tinha muitos amigos, vivia, quem sabe, muito isolado, muitas vezes sozinho. Mas Jesus percebeu que ali havia um homem que precisava de atenção. Atenção. De um aperto de mão de verdade, porque tem aperto de mão que não é de verdade, não tem? Aquele que você dá, ele quer te dar. Olhando nos olhos. Jesus era essa pessoa que olhava para as pessoas nos seus olhos e tinha a sensibilidade para perceber que aquela pessoa estava sentindo. Mas esse contato foi tão bom, mas tão bom para Mateus, que ele ficou com o coração cheio de gratidão. E gratidão de verdade, ela não se contenta apenas em dizer, poxa, muito obrigado, valeu. Ela vai além, né? A pessoa que está grata, ela quer fazer alguma coisa para demonstrar a sua gratidão. E Mateus fez um almoço, fez um jantar, né? Penso eu, um almoço. Versículo 10, e sucedeu que, estando ele em casa, ele quem? Jesus, né? À mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus Discípulos. Quem foi mesmo que Mateus chamou para participar deste almoço, desta festa, deste culto de ação de graça? Quem sabe os quebradores da época, a história da sociedade, os bicheiros, sei lá, aqueles que poderiam ser os piores, porque se Mateus não tinha amizade com os membros da igreja judaica, porque eles não lhes davam atenção, ele tinha que buscar relações com alguém que pelo menos demonstrasse gostar dele. E foram essas pessoas que ele convidou para almoçar com Jesus. E estava muito bom esse almoço. E Jesus estava entre eles, os pecadores, os piores. Parece que Jesus não estava tendo problema nenhum com essas pessoas, apesar de elas serem pecadoras. Mas sabe quando foi que o problema começou? Quando os membros da igreja apareceram. Estranho, né? Membros da igreja também criam problema? Podem criar problema? Muito. Podem criar problema para Jesus? Olha, Jesus teve muito mais problema com os conservadores do que com os liberais. Muito. Então Jesus estava à mesa, se relacionando, comendo, bebendo, até que então surge lá fora, do lado de fora, algumas pessoas falando alto, dando um vexame. E os discípulos estavam tentando argumentar, dizer que não era bem assim, mas eles não queriam saber não. Eles queriam confusão.
Até que então foi necessário que Jesus fosse também ao portão. Versículo 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: o quê? Os sãos não precisam de médico, e sim os misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos voltar para Lucas capítulo 15? Você já conseguiu identificar quem os dois personagens da terceira história representam? A terceira história, ou a terceira parábola, fala de um filho que se ausenta de casa, que deixa o pai, e de um filho que não sai. De um filho que aparentemente está perdido, irremediavelmente perdido aos olhos humanos, e um filho que aparentemente, aos olhos também humanos, parece que está tudo bem. Mas será mesmo que o problema espiritual é um problema apenas do filho que saiu? Ou será que o problema também existia do filho que ficou? Qual foi mesmo a atitude? Vamos analisar primeiro a atitude do filho que abandonou a casa do pai e abandonou o pai. Ele disse para o pai que queria sair de casa e ele não queria ir sair de mão vazia, não é isso? Ele queria a sua parte, a sua herança. Essa atitude não foi muito agradável ao pai, porque pedir a herança para o pai vivo, você já sabe, é mesmo que dizer que quer que o pai morra. O pai deu herança? Para quem? Para quem? Qual filho? Só para o pródigo que ele deu? Não. Volta para a Bíblia. Capítulo 15, versículo 12. Continuou certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O que o pai fez? E ele lhes repartiu os... Vem cá, o filho que não pediu a herança também ganhou a herança? E também aceitou a herança do pai? Ele não havia tido a coragem que o outro teve de dizer que queria a herança, que queria que o pai morresse, mas ele também aceitou a herança. É provável que ele não havia externado os seus desejos, mas se aproveitou da situação. Eu sou capaz de dizer que este que ficou, ele tinha apenas uma forma, uma aparência de um bom filho. Talvez ele tivesse desejos muito pecaminosos, acariciados, mas que não os demonstrava, talvez pelo medo de consequências que poderiam ter. Acontece isso ou não acontece? Com a nossa mente nós podemos cometer grandes pecados e às vezes não praticá-los, porque isso não nos faz bem no meio social em que nós vivemos. Então eu penso que um problema que o jovem que ficou em casa tinha a ver com a hipocrisia. É provável que algumas pessoas demonstrem ser algo que elas não são. É possível isso? Vistam uma máscara que não lhe cabe, que não é dela, que não é a sua realidade. Em certo sentido eu posso dizer que, nesse caso, o jovem que saiu foi melhor do que o que ficou. Porque o que saiu não mentiu. Foi autêntico. Ele não escondeu os seus sentimentos. Ele foi verdadeiro.
ele se assumiu, ou falou, é isso que eu quero. E para onde é que ele foi? Para onde é que o jovem foi? Foi para lugares muito distantes. Pelo menos ele foi fazer coisas erradas, longe, para não manchar a imagem moral do pai. Mas e aqueles que nem fazem isso? Que fazem coisas erradas mesmo estando em casa, mesmo frequentando a igreja, não tem escrúpulos, mancham a imagem moral do pai mesmo frequentando a igreja. Mas aparentemente, quem é o pior da história? O que saiu, o que não é da igreja. Forma de piedade. O versículo 21, o 17 mostra que o filho que saiu de casa, ele, em algum momento de dificuldade, ele reconhece, ele cai em si, isto mesmo, que reconhecer a sua condição de miserável, e não somente reconhece, mas toma atitudes, ele se arrepende, e dá as costas para o mundo e caminha em direção ao pai arrependido. E quando chega então na casa do pai, próximo ao pai, ele faz algo que é digno de ser considerado. Versículo 21. O filho lhe disse, o quê? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado. Essa é uma atitude muito nobre, porque não é qualquer um que tem a coragem de assumir as suas atitudes erradas. Concorda comigo? É uma nobreza, reconhecer que errou é nobreza, isso requer coragem, e não somente coragem, mas humildade. Humildade, senso de indignidade própria. Parece que neste contraste de moral, né, a gente consegue perceber muito a ver com Laodiceia, que embora tenha boas obras, tem uma grande dificuldade de enxergar-se tal como realmente é. E o mesmo motivo que trazia dificuldade para os judeus de reconhecerem a sua realidade moral, é o mesmo de Laodiceia, a falta de humildade. Mas o versículo 25 nos mostra um pouco da atitude do filho que não saiu de casa, quando percebeu que o filho mais novo tinha voltado para casa. Vamos ler o versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o 28 diz assim: e ele se indignou e não queria entrar. Que atitude, né? Não era irmão dele? Ele também deveria alegrar-se com o retorno do irmão. Mas que atitude estranha, ao invés de alegrar-se com o irmão que voltava, o irmão que estava perdido e foi achado, ele se indignou. Estranho, enquanto um se sentia indigno, o outro se indignou, ou seja, tinha justiça, não tinha? O filho que ficou tinha ou não tinha justiça? Ele disse que não fazia coisas erradas. Vamos ler isso?
Mas o que faltava no filho que não saiu de casa no momento em que soube que o filho perdido havia sido achado? O que faltou? Ele tinha justiça. Ele cumpria as regras. Faltava o quê? O que faltou? Misericórdia. O que é mesmo que Deus pede de ti e de mim? Que pratiques a justiça, mas que não despreze. Que valor tem regras cumpridas à risca, se elas não estão envolvidas e embaladas por sentimentos nobres do céu? Justiça é importante. Não estou aqui para dizer que não seja importante cumprir as regras, mas eu quero dizer que regras sem misericórdia são trapos de imundícia. Enquanto o céu estava em festa, porque é isso que a Bíblia diz, que quando o pecador se arrepende, é o que no céu? Este membro da igreja estava cheio de ódio. E se ele estava com este sentimento se compatibilizava com quem? Com o Pai? Com o céu? Com o diabo. Sabe, nós devemos ter não somente um desejo de que as pessoas venham para a igreja, retornem para a igreja, mas temos que ter uma atenção especial a essas pessoas. Porque é possível que essas pessoas que estejam vindo para a igreja, elas estejam muito carentes de atenção, sintam a necessidade de se sentirem aceitas no meio social. Isso eu percebo quando acaba o culto na igreja, sabe? Essas pessoas que vêm e não conhecem ninguém, elas veem muitas pessoas conversando, mas às vezes não vai nenhuma pessoa dar a ela uma atenção, perguntar de onde ela veio, o que ela achou. Sabe, para quem está chegando, isso é muito importante. É ou não é? Eles estão aqui para falar. Agora, é difícil das pessoas que estão chegando, às vezes, ser inserida no meio social, como não deveria ser. Eu não sei se isso é uma realidade aqui, talvez não seja, e se não for, graças a Deus por isso. Mas eu quero me ater agora nesse momento àqueles que saem da igreja mesmo, como filho pródigo. É muito difícil voltar. Muito difícil. São grandes lutas a serem travadas. Internamente a pessoa já vive uma grande luta, porque ela tem que lutar contra desejos acariciados. A consciência lhe reprova, mas o corpo deseja coisas que não agradam a Deus. E ela trava uma grande luta, vir à igreja, quando ela queria estar no futebol, não é fácil. Mas talvez pior do que isso seja as lutas externas, porque o membro afastado da igreja, quando volta, ele volta machucado, e ele tem que lidar às vezes com preconceito, e ele tem sensibilidade para perceber os olhares. Os olhos falam ou não falam? Sabe, nós seres humanos somos sensíveis para perceber quando um aperto de mão é verdadeiro e quando não é. Espero que nós não estejamos nos identificando com um filho do povo. O versículo 29 diz assim: mas ele respondeu a seu pai, o jovem que ficou em casa: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Sabe como eu chamaria isso aqui? Senso de justiça própria. Ele não se enxergava como alguém que estava em dívida com o pai. Muito pelo contrário, ele se achava merecedor. E temos nós, por mais que façamos coisas boas, temos nós algum merecimento para receber de Deus as suas bênçãos? Sim ou não? Não. Quem somos nós?
Eu penso que este filho que ficou estava com problemas maiores, muito maiores, do que o filho que saiu. Inclusive, é um ditado que diz que Jesus é muito menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Muito menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Este jovem estava com um problema. Mas aqui eu pergunto a todos nós nesta manhã, por que é que ele não... Por que ele se via dessa forma, melhor do que o irmão, e não se via como um pecador? Por que será? O que o impedia de ele enxergar a si mesmo como ele realmente era? Na sua opinião? Pode falar. Meio a tantos pensantes, a resposta vai vir. O que impedia aquele rapaz de reconhecer que ele não era aquilo que ele pensava que era? A inveja, mas tem uma outra palavra aí. O irmão que saiu quando voltou tinha, demonstrou isso. Humildade. A humildade, ele não tinha humildade. Ele estava enfermo. Orgulhite aguda. Laodiceia tem esse problema também, não tem? Inclusive não é um problema. São quantos problemas que Laodiceia tem? Nudez, hein? Miserável, ele é pobre, por isso precisa de ouro refinado no fogo. Ela está nua, por isso precisa de vestes. E ela está também? Certo. Vem cá, você já viu algum médico receitar colírio no céu? Já viu algum colírio curar o cérebro? Esse colírio aqui curou. Não é um colírio comum, né? O médico também não é comum. Mas esse colírio tem um nome: humildade. Não é uma virtude que nós podemos produzir por nós mesmos. E acho que às vezes, para que a gente aprenda lições de humildade, vai ser necessário que sejamos humilhados. Eu já fui humilhado. E pude aprender com a humilhação. Sabe, ao analisar esta história, eu me deparo com uma realidade muito triste. E eu vejo que é possível, sim, que membros da igreja sejam piores, muito piores do que pessoas que não frequentam a igreja. E eu penso que frequentar a igreja, estando numa condição assim, de justiça própria, é pior do que aqueles que estão fazendo coisas erradas. De certa forma é. Porque Jesus disse que era melhor que fosse frio ou quê? Ou quente. Porque quem está lá fora, pelo menos, não se engane nem engana ninguém. Eu sou isso aqui mesmo. Jesus não gosta de pessoas que pratiquem coisas erradas, mas também Jesus não gosta de pessoas que fiquem criando máscaras. Jesus gosta de pessoas autênticas. E é isso que Deus quer que eu e você sejamos nesta manhã. Para isso é necessário que Deus nos faça enxergar. É necessário que Deus nos dê o seu colírio. E penso que quando Deus nos fizer sensíveis para nos enxergarmos tal qual nós somos, nós vamos reproduzir as mesmas palavras que o centurião do capítulo 8 de Mateus falou a Jesus quando foi a Cristo para pedir que ele curasse o seu servo. Capítulo 8 de Mateus. Você se lembra dessa história? Um centurião romano, um homem que liderava 100 pessoas, foi a Jesus
pedindo a Jesus que curasse o seu servo que estava paralítico. Versículo 8: mas o centurião respondeu: Senhor, como que vocês? Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Era um estado horrível. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Tem alguém enfermo aqui nesta manhã? Não responda. Se tem alguém enfermo nesta manhã, qual é a resposta de Jesus para este enfermo, para mim, para você? Caso estejamos enfermos, qual é? Eu irei curar. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres aonde? Minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será. E aí Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão assentar-se à mesa juntamente com Abraão. Sabe, nós seres humanos temos uma capacidade de julgar humana, e por isso ela é limitada, mas a capacidade que Deus tem de enxergar as coisas vai muito além da nossa. Nós somos capazes de classificar uma pessoa de culpada por algo que ela está fazendo, sem sequer avaliar as circunstâncias que o levaram àquilo, nem sequer perguntar se ele sabia que estava fazendo as coisas erradas. Porque para Deus, errado, culpado, não é aquele somente que pratica as coisas erradas, é aquele que faz com consciência. Porque uma vez que faz algo errado, não tendo consciência de que está errando, Deus não tem como culpar. Porque Deus não leva em conta o que? O tempo da... Ouviram, meus amigos? Se vocês fizeram coisas erradas, sem conhecimento, Deus não nos enxergava como nós nos enxergamos às vezes. Por isso eu penso que a nossa oração nesta manhã deve ser: me cura, Senhor. Que o Espírito de Deus possa ter trazido ao teu coração um sentimento de indignidade própria. E que você, ao ser tocado pelo Espírito de Deus na sua consciência e em seu coração desta possível situação de orgulho espiritual, e por reconhecer que você é também e eu somos incapazes de solucionarmos este problema, de nos curarmos por nós mesmos, eu convido você para ficar de pé e fazer da música que iremos cantar a sua oração, cantando: me cura, Senhor. É legendado, tá? Assuma nesse momento que você ouve a música. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas sei que a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão.
posso sair daqui apenas com a repreensão. Embora o Pai repreenda e discipline a quem ama, Ele não somente repreende. Porque se nós vermos na carta à Laodiceia, ela não termina com repreensão. Ela termina com um convite, conselho, convite. Qual é o convite? Eis que estou à porta. E também tem uma promessa. Ao que vencer, dar-lhe o direito de aceitar-se comigo no meu. Ao que vencer o orgulho. Difícil. É difícil para o orgulhoso aceitar que isso está errado. Mas que Deus nesta manhã possa ter trazido a minha e a sua consciência de que nós não somos nada. Somos pó e cinza, somos miseráveis, destituídos da glória de Deus, dependentes da sua graça. Não somos melhor do que os que estão lá fora, porque temos muito mais conhecimento do que eles, por isso a nossa responsabilidade É maior. é maior. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, cremos que o Senhor se faz presente neste lugar, porque aqui é a tua casa, construída para adorá-lo na beleza da tua santidade. Mas, Senhor, a tua palavra nesta manhã foi muito direta. Chamou-nos a atenção para algo que às vezes nós não percebemos, Senhor, a respeito de nós mesmos. E muito obrigado, Senhor, por ter nos dito nesta manhã que nós não somos aquilo que pensávamos que éramos. Somos muito menos. Mas, Senhor, não nos deixe nesse estado de culpabilidade. Não temos como resolver este problema, Senhor. A nossa natureza é má. Somos vingativos às vezes, somos preconceituosos. Senhor, por favor, nos ajude a encontrarmos em Ti poder para dizer não ao nosso coração orgulhoso. E que possamos, nesta manhã, sair daqui com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que não sejamos desapontados ou na Tua vida, ou no dia da ressurreição. Obrigado, Senhor, por ter sido disciplinador nesta manhã. Mas obrigado também porque, apesar da repreensão franca, demonstra pela Tua palavra que o Senhor nos ama. Leva-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.